Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br. Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da FEDEF TV, FEB TV e demais parceiros. Agora, num momento muito especial, um mês que nós dedicamos a celebrar o mês espírita. E aí estamos aqui reunidos, todos nós, justamente para dar início à celebração do mês de outubro, onde todos juntos vamos trabalhar diversas vezes, em diversos momentos, a celebração do mês espírita. Estamos aqui com a nossa diretora Marcelene. Boa noite, Marcelene. Boa noite, Paulo. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando neste momento. E sempre com muita alegria, com muito respeito, nós pedimos permissão para adentrar aí no lar de vocês nesta noite que é para lá de especial. Gente, a abertura do mês espírita e nós estamos com o nosso convidado para lá de especial, que todo mundo já sabe quem é, né? Mas já já o Paulo vai falar, então eu fico por aqui agradecendo a todos pela presença e dizendo que essa noite vai ser uma noite muito especial, né? Sobretudo pela presença de cada um de vocês. Então, gente, vamos aproveitar bem o momento. Estamos aqui também com alguns convidados especiais, trabalhadores do nosso movimento, chamando aqui primeiro o Sandoval, lá da Coordenação Regional 3. Boa noite, Sandoval. Boa noite, Paulo. É um prazer, uma honra estar aqui participando, representando como... Houve uma interferência, Travou. Sandoval não está conseguindo ser ouvido. Sandoval não está entre nós nesse momento, parece que a conexão... Mas ele voltará. Ele voltará em breve. E aí, vou chamar então o nosso amigo Zaldo, nosso professor, coordenador da região 7. Boa noite, gente. Prazer enorme estar com vocês nesse momento, cada um na sua casa, todo mundo se cuidando, e a gente tendo um momento hoje de curtir essa abertura do nosso mês espírita. Lembrando que amanhã é aniversário do Kardec, né, gente? Olha que beleza. Estamos aqui hoje fazendo essa reflexão, fruto do trabalho ardoroso desse devotado irmão. Deus nos abençoe nessa noite. Obrigado, Zaldo. E o nosso coordenador da CRE9, Zé Luiz, nosso grande amigo. Oi, Zé. Oi, Paulo. Tudo bom? É uma alegria. A gente agradece o convite por estar participando desse banquete aqui, nesse momento. E queremos aí abraçar todos os nossos irmãos, internautas, nossos amigos que estão presentes aqui, em especial nosso amigo Rossandro, que está aqui com a gente para nos abrilhantar um pouco mais a nosso mês espírita, né? A aula inaugural, o encontro inaugural. Teremos um mês aí, né, Paulo, de muitas atividades, se Deus quiser. Exatamente, Zé. E nosso querido amigo, companheiro que nos motiva, que tem aí nos estimulado na reflexão da mensagem espírita, nosso querido Rossandro Klinger. Boa noite, Rossandro. Boa noite. Vamos deixar Sandoval voltar, porque aí eu pego, Paulo, porque Sandoval deu uma caída. Volta aí, Sandoval. Sandoval está entre nós? Voltou. Estou, acho que eu estou tendo problema realmente aí no link, né? Mas estou aqui. Vocês ouviram o que eu falei? Não, Sandoval. Faça a sua saudação. Sandoval, né?
sou o presidente do Centro Espírita Fraternidade e Amor, que fica aqui no Jardim Gar, município de Lusiânia. Sou adjunto da CREFRES, aqui do entorno. Então, é um prazer, uma honra estar aqui com você, Rossandro, com os colegas aí representando as outras CREs, e que nós possamos aproveitar bastante esse momento tão importante nas nossas vidas e nesse momento que o nosso planeta está vivendo. É um prazer estar com você aqui, Rossandro. Que bom, Sandoval. Pois é, Paulo, a alegria estar com vocês aqui, com a Marcilene, com você, Paulo, com o Zé, com o Zaldo, com o Sandoval, nesse momento que a gente começa aí uma comemoração, inclusive nessa prévia do aniversário desse homem que marcou tanto, né, a trajetória do cristianismo no mundo. Afinal de contas, ele faz um trabalho incrível para que a terceira revelação venha à tona, e tem um labor inegável dele, de sua disciplina, de sua visão acadêmica, científica, pautada numa busca da verdade, e por usar tudo que havia de recurso na época. Imagino o que Kardec não faria hoje, se Kardec fosse qualificar no momento que a gente está. Como é que não seria retumbante? O que dá para nós, ao mesmo tempo, uma profunda cobrança de que a gente tem que pegar esse legado que ele deixou e fazer algo realmente muito significativo, não somente nas nossas vidas, que certamente foi e continua sendo transformada por essa terceira revelação do cristianismo, que é a doutrina espírita, mas que temos também o compromisso, especialmente no momento de tanta dor, né, minha gente, em capítulos tão previstos de transição planetária, que a gente possa levar essa consolação que nós temos para outros corações, e que a gente possa, então, ser utilizado por Deus nessa noite, para que Ele nos use como instrumentos, de que aquilo que a gente vai aqui discutir, falar, conversar, responder, perguntar, dialogar, possa ser útil aos corações que do outro lado nos assistem nessa noite de hoje. Isso mesmo, Rossandro. É um momento ímpar na nossa história espiritual. Então, que a gente possa aproveitar esse legado riquíssimo de Kardec, ainda tão desconhecido, e por isso dedicamos esse mês todinho com diversos eventos, conversas, eventos com juventude, família, crianças, para a gente celebrar essa grande dádiva que nós recebemos. Então, rogando a Jesus que nos abençoe todos aqui presentes, a quem nos está assistindo, cada lar, cada família, cada coração, que essa presença real de Jesus e esse nosso encontro verdadeiro com a sua mensagem possa acontecer nesses momentos, para nós que estamos aqui, aqueles que vão assistir depois, e que ilumine sua fala, Rossandro. Então, rogando essa bênção, a gente passa a palavra para tratar do tema de que não estamos sós, eles estão entre nós. É isso, que assim seja, meu amigo. Bom, gente, boa noite a todos e a todas. É uma alegria estarmos aqui nesse encontro em que a gente inaugura aí esse mês inteiro de atividades, como o Paulo falou, para falar dessa temática tão significativa para todos nós. Afinal de contas, a gente, de fato, muitas vezes, quem nunca, né, gente? Quem nunca se pegou assim no momento de, será que estão escutando a minha dor, né? Será que, em meio a tantas demandas do universo inteiro, inclusive da Terra, Deus está vendo a minha angústia particular? Quantas vezes nós nos perguntamos se nós temos a assistência do alto? E sim, é a resposta que sempre vem nos nossos corações. Mas ela nunca vem como a gente quer. Esse estar entre nós não significa estar nos satisfazendo caprichos, ou está nos, digamos assim, oferecendo respostas simples para uma vida cada vez mais complexa. Mas, sim, a consequência de que eles estão entre nós, que é óbvia, eu acho que para quem tem um mínimo de conhecimento sobre a vida espiritual, a pergunta talvez fosse, e nós estamos com eles? Né? Porque, assim, existe uma reciprocidade, ou seja, eu sou um ser que estou imerso no mundo material, encantado ou turvado por todos os conflitos que, inegavelmente, estão acontecendo no planeta, especialmente agora, em todas as ordens. Eu estou tão tomado dessas dores, dessas angústias, que eu não consigo perceber essa presença, porque aí muitas vezes eu não consigo usufruir de todo esse carinho, de todo esse amor. Eu lembro quando Kardec pergunta, né, Exaldo, vocês se preocupam conosco, né, para a espiritualidade? Sim, mas se nós não nos preocupássemos, nós não amávamos vocês. Então, por exemplo, quando uma criança é reprovada na escola, né, ou cai na bicicleta e está chorando,
Será que ele acha que os pais não se preocupam com ele? Sim, se preocupam, né? Assim que a criança cai numa bicicleta, quando a gente está aprendendo a andar, e eu digo isso com propriedade, Paulo, porque uma vez eu estava, quando eu estava aprendendo a bicicleta, eu simplesmente caí, gente, no arame farpado, e eu fiquei feito uma roupa estendida, todo perfurado de arame farpado. E meu avô, que estava me ensinando, correu para me tirar e tinha que tirar devagar, porque senão ia sair rasgando, ia tirando um arame de cada vez. Ou seja, eu fui acolhido, mas quem sentiu a dor fui eu, né? Quando a gente cai, a gente é acolhido, mas isso não nos impede de sentir as dores. E por que eu estou querendo dizer isso, gente? Porque a gente não pode achar que sentir dor é prova da ausência de Deus. Não. Sentir dor é um processo que faz parte da existência e da experiência humana. Sentir dor faz parte do parto de uma nova criatura. E nós sabemos, vamos combinar, vamos ser papo reto aqui, olho no olho. Se não existissem essas experiências, nós nem saberíamos valorizar a luz. Se não existissem os dias difíceis, nós não saberíamos dar a real importância dos dias bons. Então, não encare os momentos de dor pelos quais nós estamos passando como ausência de Deus ou de seus espíritos de luz ou anjos de luz, como é que quer que a gente venha chamar essa assistência espiritual, que nada mais são que a manifestação e a concretização do amor de Deus em nossas vidas, não nos privarão das dores que nós temos que passar. Como um pai ou uma mãe não privam um filho que cai da bicicleta, a filha que cai do patinete ou do patins, ou que brincando na rede cai, ou que subindo numa árvore também cai, faz parte. Imagine então que se você fosse para privar seu filho ou sua filha de que ele não sofresse, impedisse, com medo que ele caísse, de andar de bicicleta, de patinete, de patins, de subir numa árvore, de subir num muro, de subir nas paredes, talvez ele não se ferisse, mas ele também não viveria. Seria uma vida sem sabor, seria uma vida também ainda pior, sem aprendizado. E no momento que você não estivesse mais aqui presente no planeta, e ele teria que enfrentar a vida, teria que subir as árvores, mas aí já velho, sem a capacidade plástica, neurológica e física de uma criança. Então, Deus, que nos ama profundamente, sabe que a experiência da vida tem todos esses eventos, e acho que muito da maturidade que nós somos conclamados a experimentar na vida é ressignificar, uma palavra que tem sido muito usada, que é dar um sentido diferente, já que a dor é um evento e o sofrimento é a interpretação que nós temos dele. Então, a dor é inevitável, mas sofrer é como interpretamos essa dor. Então, nós podemos amadurecer a nossa interpretação, de modo que, quando a gente cair, ao invés de ficar chorando, gritando, dizendo, eu caí, e também tem momentos para isso, tem momento que a gente diz, eu caí, me ajuda. Mas chega um momento na vida que a gente faz, eu caí, a gente, sabe aquela criança que ela cai, imediatamente limpa o joelho e faz, foi nada não, e já está em pé ali, né? Assim, tipo, acontece, tô de boa, porque a vida, ela exige de nós protagonismo, exige de nós a nossa participação como co-criadores da nossa existência. Lembrando muito, eu acho que, Zaldo, das pessoas que acham que a música, a vida é muito infantilizada, quando a pessoa pensa que ela é do tipo, deixa a vida me levar, vida leva eu. Se você acha que a vida é assim, isso é muito bonito para cantar numa feijoada de domingo, mas não faça isso com a sua vida, porque a vida é muito mais. Sacode, levanta a poeira e dá a volta por cima, por favor, não desanima. E assim a gente está vivendo essa experiência dolorosa agora, inegavelmente. Ninguém aqui está para negar tudo que está acontecendo nesse momento. E a grande questão central para nós agora, diante deste evento, que é muito significativo, que é muito simbólico, que também tem uma carga de dor significativa, é a fundação de um novo tempo. Isso, se você vai analisar por economistas, historiadores, cientistas políticos, é a criação do novo espírito do tempo, de um novo zeitgeist, o espírito de uma época, que aconteceu com a pandemia da gripe espanhola na Primeira Guerra Mundial, criou um novo espírito e fundou o século XX, e esse evento funda o século XXI. E a questão agora é, como vamos guiar nossas vidas após esse evento? Como vamos guiar nossa vida após a saudade que a gente está sentindo? E como é que eu vou
ainda com saudade, compreensivelmente doloridos que estamos, olhar para as outras portas que abrem, porque quando a gente fica olhando com muita força para as portas que fecham, nós não conseguimos ver as portas que estão se abrindo. E o amor de Deus, bom, gente, ele se manifesta muito. Deus é aquele que está lá no quarto, quando você está na primeira noite de sono do seu filho quando volta da maternidade. Que você sinta uma paz profunda. Tem coisa mais pacífica do que o sentimento de um bebê dormindo. Especialmente para os pais que tiveram os filhos acordados durante a pandemia em casa e ficaram desesperados. Eu acho que nunca os pais entenderam tanto a importância e o que significa aquela música. Hoje eu quero pai de criança dormindo, porque quando dormia a gente sentia que o povo tinha paz. Mas, sabe, Deus é aquele que está lá quando você está com seu filho, ele chega na maternidade, você bota para dormir, e todo mundo entra e olha e diz, que presente, a vida é outra a partir de agora. Mas ele também é aquele que está com você quando você está se despedindo do seu pai, da sua mãe, do seu avô. É aquele que está presente na vinda e na volta. E também está durante a jornada, porque Deus não se afasta de nós em nenhum momento, que acontece muitas vezes diante da nossa infantilidade, da nossa, às vezes, falta de intimidade com Deus. E aí entenda, estão entre nós, nós estamos entre eles. Eu volto a repetir, tá? A pergunta é incômoda. Deus e a manifestação dele através da espiritualidade está entre nós. Nós estamos entre eles, porque muitas vezes o problema não é quando uma vez eu estava aqui, liguei para uma empresa de internet dizendo que a conexão não estava funcionando, Paulo, e a empresa disse, Sandro, está chegando muito bem aí no seu apartamento, pelo menos seu equipamento. E eu pensei, é bem assim com Deus. Muitas vezes eu reclamo que ele não está aqui, mas o problema não é a banda larga que vem de lá, não. É a minha conexão pessoal que cai, né? É como muitas vezes esse amor em banda larga, fibra ótica, e eu na internet de escada da pouca fé. E muitas vezes, poxa vida, cadê você, meu pai, que não está aqui diante da minha dor? Eu estou sentindo isso. E está sempre, sabe? Aí a gente lembra muito bem quando André Luiz, depois de 8 anos, segundo algumas pessoas, né, em nosso lar, calculam ali, que ele finalmente vê a espiritualidade depois de uma prece muito sentida. Por que vocês não vieram antes? A gente está aqui desde o primeiro dia. Então pensa nisso, quantas vezes eles já estão entre nós do momento que a dor chega. Eles estão entre nós antes que a dor se apresente. Eles nos avisam, eles nos intuem, eles nos preparam, mas muitas vezes a gente fica lá no corre-corre, paga boleto, e é menino para lá, e aula remota, e não sei o quê, tentando se virar, e aprende tudo de novo. E agora o que danado é Zoom, onde é que eu clico, estou mutado, é tanta coisa que às vezes a gente esquece de lembrar de algo essencial. Nós somos espirituais. E às vezes a gente precisa lembrar disso. Essa é uma transitória experiência de espíritos eternos também em experiência física. Num corpo mais denso. Mas o que somos, em essência, somos eternos. Nossas separações, que geram saudade inegável, são temporárias. E é importante que muitas vezes, e Emmanuel até tem uma mensagem de Emmanuel em que ele fala muito de um estado que é muito importante a gente tentar sempre entrar nele, que é o estado de prece. Estado de prece, a meu ver, quando Emmanuel apresenta esse conceito, é consciência de eternidade. É quando você está, por exemplo, no ambiente de trabalho e alguém te humilhando, e você pensa, eu sou um espírito eterno. O que está acontecendo aqui não é justo. Mas a minha noção de eternidade, primeiro, vai me dar algumas noções de que isso vai passar. E que talvez eu esteja encontrando alguém aqui agora que antes eu tratei deste modo. E nesse momento, apesar de estar constrangido, me sentindo humilhado, me sentindo exposto e ridicularizado, eu entro na minha condição de espírito eterno para trabalhar em mim um sentimento de perdão. E, ao mesmo tempo, se era algo que faltava eu aprender, que eu aprenda. E, claro, isso não exime se a pessoa passou dos limites e foi abusiva, de eu chamar a justiça e processá-la, porque eu também não vou ser omisso com as injustiças, mas é sempre, em qualquer circunstância, olhar com uma lente maior.
É como em inglês chama ver a the big picture, ver a figura inteira. Porque muitas vezes nós não conseguimos enxergar ou sentir a presença deles entre nós, do nosso Pai que nos ama entre nós, porque estamos muito focados nesta vida como se ela fosse única e um fim em si. E ela tem uma finalidade muito mais transcendente, num espectro muito maior de um passado e de um futuro que continua. Então, sempre que a conexão cai da internet, da banda larga divina, ela só cai do nosso lado. Nunca é da fonte amorosa de Deus, infinita e fecunda. E às vezes, compreensivelmente, quando nós estamos assim, tão doloridos que nem conseguimos perceber, é muito natural. E aí eu faço também isso, gente. Quando eu estou muito, muito mal, a ponto de que eu não consigo, por minha própria força, me reconectar, sabe, do mesmo jeito que você chama um técnico para ajudar porque sua internet não está funcionando, ele vem lá e percebe que caiu o fio, ou da casa do condomínio, ou o modem está desconectado, ou o computador desconfigurou, você pediu ajuda externa, porque era uma coisa que você não estava conseguindo fazer só. É nessa hora que as pessoas que nós amamos, os nossos irmãos de jornada, que são tanto a família carnal, como a nossa família espiritual, estão lá para que a gente possa acionar. É tipo você, Paulo, faz uma prece por mim, eu não estou bem, eu não estou conseguindo nem fazer uma prece, eu estou com muito ressentimento, ou então estou muito dolorido, ou então estou muito saudoso, ou estou muito perturbado, e você aciona a sua rede. Quantos de nós já fez isso? Né? Tipo, Zé, faz um favor para mim, coloca meu nome aí na mediúnica, porque o negócio tá punk aqui, eu não tô conseguindo entender, não. Manda a galera vir aqui para me dar uma ajuda. Gente, pedir ajuda, mostrar nossa fragilidade, nossa humanidade, porque entenda, eles estão entre nós, encarnados também. Você parou para pensar nisso? Que as pessoas que estão entre nós, por exemplo, aqui tem na tela comigo, aqui, ó, me acompanhando, que me dá uma sensação muito mais prazerosa do que ficar olhando meu rosto narcisicamente. Adorei isso, gente. Fiquem aí, por favor, porque se não fico olhando para a Rossandra, eu não aguento. Já me convivo demais comigo. Não, estão entre nós aqui. Eu estou acompanhado de 5 espíritos, gente. Aqui são 5 espíritos. A gente às vezes esquece que as pessoas que estão entre nós também são espíritos. Alguns nem são de luz, mas tudo bem, a gente também nem é. Altos são. E a gente vai nessa sintonia, entendendo, inclusive, com quem está... Lembrando muito Paulo quando diz assim, eu devo, sabe? Gente, eu devo a gregos e eu devo a bárbaros. Eu devo aos que estão acima de mim, me ensinam, me instigam, me impulsionam para crescer. E aqueles que me puxam, que me exigem. E aí, desses que eu muito recebo, é que eu entrego, e não há ninguém devendo para ninguém. É o fluxo de amor correndo nas veias das relações humanas, porque estão entre nós. Mas eles não estão entre nós quando a gente acha que os seguidores do seu Instagram são as pessoas que estão entre você. E a gente passa a ignorar quem está perto em detrimento de quem está perto, falando com quem está longe. Porque essa pandemia... ela tem sido muito pedagógica para nos ensinar, por exemplo, que antes mesmo dela, nós já estávamos isolados. Nós já estávamos em isolamento, cada um no seu quadradinho. Vou visitar a vovó. Vovó, tem até uma fotozinha que circula no WhatsApp da vida, né? Todo mundo faz selfie com vovó, estamos com vovó e depois cada um no seu telefone e vovó olhando, solicitando uma fala, um carinho. E a gente já estava em isolamento. Quantas vezes nós não vimos ou nós não fizemos isso, de estar no restaurante com a família e todo mundo no celular. Só para quando chegar a comida. Ainda come assim, ó. Olhando para o celular. Então, é como se a natureza dissesse assim, vocês estão isolados? Então, vamos fazer o seguinte, vamos isolá-los para ver como é que vocês sentem a importância do contato humano. Estão entre nós, estamos entre eles, nós estamos entre a família, nós estamos conectados, nós aproveitamos esse momento para nos reconectarmos. Quantas famílias se reencontraram na pandemia? São muitos testemunhos, gente. Tem muita gente que está muito mal? Tem, negavelmente. Inegavelmente, muitos seres humanos estão muito perturbados. Muitos seres humanos tiveram que encontrar-se consigo mesmo. Bom, e se você se negou a fazer isso muito tempo,
Pode ser que você esteja assustado com esse encontro consigo mesmo, consigo mesmo. Mas já estão entre nós as pessoas que nós estávamos tornando ausentes. E quando as pessoas estão entre nós, por que a gente tem que aprender a conviver com elas? Porque se você só quiser que esteja entre você pessoas que concordam com você, que pensam como você não vai ficar com ninguém, você vai ficar só. Se você não é capaz de conviver com as pessoas como elas são, com as diferenças, alinhando o tempo inteiro expectativas, que é isso que a gente faz na convivência familiar, lidando com frustrações, nossa, com relação às pessoas, das pessoas com relação a gente, e amando as pessoas possíveis, e não as pessoas imaginadas, numa visão infantil, de pessoas que têm que sempre me olhar e perceber e viver a vida como eu vi, viver o mundo através da minha lente, eu não vou ver com ninguém. Se eu não consigo compartilhar, mais uma vez, nós nunca estamos sós. E mesmo que você esteja agora sozinho em casa, e aí aqui não tem nenhum julgamento ao realçar você estar sozinho ou sozinho em casa. Não é nenhum julgamento nisso, você pode estar porque você gosta, mas você pode estar porque fez algumas escolhas, né? Mas mesmo assim você não está só espiritualmente, você está acompanhado, acompanhada. Mas aproveite e pense se não é hora de perceber a necessidade de aprender a conviver mais com as pessoas. Porque para que nós não estejamos sós, entenda, nós temos que aprender a conviver. Nós temos que ter empatia, nós temos que ter compaixão, nós temos que ter tolerância, nós temos que ter compreensão. Porque sem esses componentes, essas competências emocionais, você não consegue viver com ninguém. Você vai brigar com quem pensa politicamente diferente de você, você vai brigar com pessoas que têm uma visão de mundo diferente da sua, que têm uma religião diferente da sua, sabe, que fala uma língua diferente da sua, que é de uma região que não é igual à sua. Você vai usar todas as pequenas e fúteis diferenças humanas para se afastar, para não acolher, para gerar indiferença e para desconstruir o grande projeto de fraternidade que vai imperar na Terra, quer queiramos ou não, porque é um projeto de Deus. Nós podemos estar em alinhamento com esse projeto, se tornando útil nesse processo, né? Bem no estilo, Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz, onde houver ódio que eu leve o amor, ou Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz e eu não aceito o convite, e onde houver mentira, onde houver discórdia, que eu lance mais fogo, que eu mande mais WhatsApp, que eu mande mais publicação, que eu toque mais fogo no cirquinho, no parquinho, e ainda queira paz de espírito. As pessoas querem paz de espírito sem construir essa paz. As pessoas querem sentir a presença de Deus se afastando dos filhos de Deus. As pessoas querem sentir que não estão sós, mas se colocam numa condição de estar só. Portanto, mais uma vez, eles estão entre nós estamos com eles, desde os encarnados aos desencarnados. Deus está o tempo inteiro na nossa vida. Eu estou percebendo isso? Ou eu estou tão tolhido por minha visão assim, temporária e angustiada que eu não consigo percebê-lo? E aqui não vai em nenhum momento a uma solicitação de uma omissão, de você não pensar a vida e suas formas de ver o mundo e as ideologias que historicamente as pessoas abraçam nas jornadas, mas é fazer isso com respeito. E está faltando isso. E nós estamos cada vez mais sós. E como nós somos feitos por um projeto amoroso de fraternidade, que um pai que nos criou a imagem e semelhança dele, mas não nos criou só no mundo, porque não somos um pequeno príncipe com uma flor e uma raposa num planeta sem ninguém, nós somos criados por um Deus tão profuso em seu amor que criou infinitos outros seres para que possamos conviver, aprender, alinhar expectativas, se frustrar, ir aparando, combatendo as más imperfeições nossas, porque a gente quer combater a dos outros. Eu acho que as pessoas estão lendo o Evangelho, quando trata, sei lá, do homem de bem, aí vem o verdadeiro espírito. Eu acho que quando elas chegam lá, reconhece o verdadeiro espírito, tem gente que está pegando alguma tradução, Paulo, que a gente tem que descobrir que tradução é essa, porque a minha sensação é, reconhece o verdadeiro espírita pelo combate que faz a imperfeição dos outros. Eu acho que alguém está pegando uma tradução aí errada e não está funcionando. É que nem o vigiar e orar. Tem gente vigiando a vida do outro. Vigiar e orar pelos outros e esquecer de vós, né? Então fica assim, ó, vigiai
Vigiar é aqui, ó, e orar é aqui, ó. Isso não funciona. É a construção de um ser que lembra um Pai amoroso que nos criou e que está presente na nossa vida. E como diz os profetas, né? Antes mesmo que nossa mãe soubesse da nossa existência, Deus já nos conhecia. Né? Ou, como diz Davi, nos sonda quando faltam em nós palavras, conhece os nossos pensamentos, que está sempre conosco. A pergunta que nos cabe fazer é: e nós? Estamos com eles? Nós estamos com eles? Nós estamos com Ele? Porque, afinal, eles são a manifestação do amor dele. Eles, os que estão aqui ao nosso redor, eles, os que estão aqui à nossa vista direta, nós estamos na relação com eles, conectando com ele, lembrando eu acho que João que diz assim, ou é Pedro, mente o homem que ama a Deus a quem ainda não viu e diz que ama seu próximo a quem viu. Então, essa é a pergunta. A pergunta é uma inversão, então. Nós estamos entre eles, nós estamos com ele. E agora eu vou chamar meus queridos amigos aí, e amiga também, a Marcelene, para a gente fazer um bate-papo, conversar, responder algumas questões da galera. Rossandro, realmente acho que não é falta de conhecimento, talvez tenha sido o uso errado do conhecimento que a gente tem acesso. E talvez o excesso de certeza, né? Quando falo do vigiar e orar, a gente vê aqui muita gente vigiando a vida do próximo, né? Em vez de vigiar a própria vida, né? Como diz, vê a trave no olho do outro, aliás, vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trave no próprio olho, né? Não é isso? É verdade. Tem uma pergunta aqui, que vem chegando, que diz o seguinte: se não estamos sós, quais atitudes devemos tomar no dia a dia para sentir a presença e ou perceber as orientações dos amigos espirituais? E aí eu entendo que é encarnado e desencarnado, porque são espíritos, né? Sim, perfeito. Existe uma engenheira da Microsoft que ela criou um conceito, gente, de atenção parcial constante. Esse conceito dá conta do fato de que a gente está o tempo inteiro sem foco. Então, imaginemos que a gente estivesse aí presencialmente no Distrito Federal, em Brasília, que seria uma alegria, e vai ser, porque vai voltar e a gente vai poder se encontrar, e vai ser uma alegria imensa. E que a gente estivesse aí conversando antes da palestra, e Paulo estivesse conversando comigo, né? E de repente, Isaldo, Rossando, tal, e aí eu, só um minutinho, e aí eu, WhatsApp, e escutava áudio, e só um minutinho, peraí que eu tenho que fazer um Pix. Eles iam chegar à conclusão de que eu não estava entre eles. Então, a gente precisa primeiro aprender a estar entre nós, os que estão aqui, porque só quando a gente consegue fazer esse exercício, a gente consegue conectar. E é difícil você conseguir conectar com seres humanos encarnados hoje em dia, pelas muitas distrações que a gente tem. Quiçá escutar o alto. Então é preciso, sabe? Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós. Eu tenho que desatar os nós das gravatas, dos sapatos, ou seja, sabe as máscaras, as convenções, a foto com filtro no Instagram? Papai conhece a gente na origem, então não adianta vir com, sabe, coisas assim. Vai lá desnudo, mas desnudo mesmo. Desnudo, assim, e fica em silêncio, porque a gente às vezes só fala, mas não escuta. É preciso realmente conexão. Se hoje a gente tem dificuldade de conectar com encarnados, imagina então com os encarnados. Imagina então com o nosso Pai, né? E eu falo diretamente com ele. Eu gosto de fazer um papo, um DDD, descagem direta com Deus, sem intermediários. E eu converso, e eu me lembro que aconteceu um fenômeno aqui que foi, Paulo, nós temos parentes de várias religiões, minha cunhada, pastora, e ela estava aqui em casa uma noite fazendo um culto, e a gente recebe, e a gente se dá muito bem, e a gente se aconselha, e ela fez uma oração de umas 30 minutos, né? E eu fiz, meu Deus, eu faço uma oração de 1 minuto. Eu acho que eu falo por Deus com Twitter. Será que ele escuta? Eu fiquei impressionado. Meu Deus, eu faço um Twitter. E aí eu fiquei na minha... Essa pergunta eu fiz para mim mesmo. De manhã, minha cunhada liga para mim, e com toda a visão que ela tem, a forma como ela manifesta o espiritual, e Deus manifesta em todo lugar. Cunhado, o Espírito Santo de Deus esteve aqui comigo hoje de manhã e respondeu uma pergunta para você. Eu não sei o que você perguntou para ele,
Mas ele mandou lhe dizer o seguinte, eu digo, diz aí, cunhada, ele mandou dizer que ele escuta exatamente do jeito que você fala. Nesse mesmo dia, meu irmão veio aqui com o meu sobrinho Davi, que inclusive vai se batizar amanhã, de Titio. E aí, quando ele chegou, o Davi ainda não estava falando muito direito, né? E ele começava a explicar os desenhos animados, e aí eu fazia aquela dificuldade, meu irmão, ele está dizendo isso, isso, isso e isso. Eu disse, está vendo? Deus faz isso com a gente. Ele interpreta quando a gente ainda não consegue falar direito, ele nos escuta se for por um Twitter, ele escuta se for um longa-metragem, se for uma minissérie. Deus está com o coração aberto. O problema é a nossa capacidade de escutar a resposta. E é preciso, então, silêncio. Tem uma obra chamada O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Existe mindfulness, meditação. Sabe o que todo mundo está dizendo assim? A gente não vive aqui, agora. Vivemos ansiosos com o futuro, presos por tristeza ou saudosismo ao passado, e é preciso, não vos preocupeis com o dia de amanhã. É um convite de Jesus a agora, neste momento, calar, silenciar. Às vezes é tão simples, a gente está ali na angústia e abre um livro, pega lá, Pão Nosso, Vinha de Luz, a Bíblia. Você faz uma oração, mas cai exatamente. Às vezes você está lá, de repente alguém liga e diz uma coisa. Às vezes você está lá e você entra na internet e aparece um vídeo no YouTube que é o que você queria escutar. Gente, se Deus pudesse, botava um outdoor na porta da sua casa. Só que as pessoas são muito caprichosas. Elas estão querendo, sei lá, uma toalha bordada com a resposta, né? Parece aquele homem que estava lá se afogando, né? Um neon piscando. Parece aquele cara que estava se afogando, começou a encher na cidade dele, aí o cara passa, vamos, não, Deus vai me salvar. Aí passa um cara num barco, não. Aí vem os bombeiros, a casa ele já no telhado, não, Deus vai me salvar. Aí chega um helicóptero, joga, não, Deus vai me salvar. Ele desencarna, chegou do outro lado. Mas Deus, rapaz, eu mandei um barco, mandei um bote, mandei um carro de bombeiro, mandei um helicóptero e você ficou. Que ele estava esperando o quê? Que Deus saísse com a mão na nuvem, que a gente gosta, né? De tratamento VIP, com a mão na nuvem assim, venha, meu filho. E aí é infantilismo. As respostas estão, né? Como dizia Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, aprenda a apurar o ouvido para entender que as respostas já estão o tempo inteiro ao nosso redor. Muito bom. Rossandro, a gente diz, eles estão entre nós, né? E aí me vem uma ideia aqui. Será que só são os bons espíritos, os espíritos elevados que estão conosco, que estão entre nós? Ou será que não são aqueles que nós escolhemos e com quem, de fato, nós nos identificamos? Queria que você comentasse alguma coisa assim. Sim, eles também existem esses, e eu acho que, inclusive, a gente está aqui pensando muito no Livro dos Médiuns como um livro gerador dessa discussão que a gente está fazendo aqui, e, sem sombra de dúvidas, uma das coisas que mais irrita esse mundo espiritual ainda devotado ao equívoco e ainda resistente ao amor de Deus, é que, com a codificação, eles são denunciados. Eles são denunciados, e uma das estratégias fundamentais dele é manter-se anônimos, né? Você sabe, por exemplo, que... Dá um exemplo aqui bem concreto. Muitas vezes, em bairro em que você tem aí um domínio de traficantes e tem toque de recolher, e que eles não deixam que haja um assalto ali, não é porque eles são bonzinhos, é porque eles não querem que chame atenção para a atividade que eles estão fazendo ali. Então, quando o Kardec descreve toda a atividade espiritual, muito fazendo eco àquilo que Paulo diz, nossa luta não é contra sangue nem contra carne, é contra principados e potestades, no momento em que a gente percebe que eles existem, nós temos, então, lembrar disso não com temor, porque mais do que isso, o amor de Deus é, né? Como lembrando, se é por nós, quem será contra nós? Mas saber que eles existem é sobre responsabilidade de sintonia. Se eu não estou entre uns, eu certamente vou estar entre outros, porque nós não estamos sós. Então, se eu não estou entre os que estão me elevando, eu estou entre os que estão por sintonia que eu estou vivendo, me trazendo uma certa vida emocional que não é frutífera. Por exemplo, quando a gente está para mudar comportamento, imagina, Zaldo, que você queira, por exemplo,
perder peso. Não é seu caso, dá para perceber, tá? Mas imagina que fosse, né, Paulo? Que Isaldo quisesse perder peso. É óbvio que se Isaldo quer perder peso, não seria aconselhável ele ter um monte de amigos que todo dia comem uma feijoada, que sai para comer um churrasco, que depois sai para comer um bolo, sabe, um fricassê, e toma sorvete. Porque, obviamente, se eu estou querendo perder peso, eu tenho que andar com gente que come alface. Eu tenho que andar com pessoas que vão me estimular ao novo comportamento. Se eu estou querendo deixar de beber, por exemplo, eu não posso andar com quem passa um momento do dia sem tomar uma, sem ir para um bar todo fim de tarde, para um happy end e tal. E, não, agora tem o vinho do final de semana, tem a cerveja do domingo de manhã. Se eu estou querendo deixar de beber, eu tenho que andar com pessoas que não bebem, que não querem, que criaram alternativas e que mostram que é possível ser feliz sem estar embriagado. Assim também é espiritualmente. Eu preciso andar com aqueles que estão no lugar para onde eu quero ir. É esse estímulo. Então, eu vou conviver com as pessoas que já estão no nível que eu quero estar para que isso me inspire. Senão, obviamente, esse lugar vai ser ocupado pelos outros. E é sempre uma escolha nossa. Rossandro. Tem uma pergunta aqui que veio da internet, considero boa. Nesse processo necessário de viver e conviver com o outro, vale a pena insistir em conceitos que sabemos ser certos e o outro pensa completamente diferente? O fato de alguém pensar completamente diferente de mim não impede a convivência. O fato de alguém pensar... E olha, eu convivo com muita gente que pensa completamente diferente de mim, mas mesmo. Mas a pessoa pensa completamente diferente de mim acerca de alguns aspectos da vida, e os outros todos. Então, assim, então a pessoa, por exemplo, ela pensa, que é o clássico que a gente está vendo hoje, ninguém vai negar, né? Politicamente. A pessoa pensa completamente diferente de mim politicamente. Aí a gente fica pensando, né, Sandoval? Poxa, eu vou brigar lá com meu sogro, vou brigar com meu irmão, com minha tia, e aí eu estou brigando por homens que nem sabem que a gente existe, que não têm interesse real e genuíno na população e na cidadania brasileira, e que usam essas divisões para criar lotes de rebanhos, e as pessoas se deixam levar. E aí tem um momento que você chega assim, poxa, eu vou viver, sabe com o quê? Do mesmo jeito que eu diariamente peço que Deus me faça perceber meus defeitos para que eu trabalhe, mas como Ele amorosamente vê meus pontos de luz e me ama por quem eu vou ser, e foi isso que fez que Jesus se aproximasse da Samaritana do Poço, de Zaqueu, e todos os personagens que todo mundo cria distância, né? Porque ele via o que a pessoa iria ser e não quem ela estava sendo, vendo um projeto Filtro Eterno. Eu vou continuar convivendo com essas pessoas, e esses pontos eu não discuto. Porque não adianta, são pontos que, se você for discutir, vai intoxicar a relação. E geralmente, mas eu não posso, Rossano, porque, sei lá, a minha tia, ela agora defende coisas absurdas, mas ela é só isso. Ela também não é uma pessoa que está sendo manipulada, e por mais que você queira convencer, não adianta, né? Mas ela é só isso. Eu lembro, sabe, que eu estava conversando com um primo no WhatsApp, né? Porque ele, porque não sei o quê, no grupo dos primos. Eu deixei de seguir ela, eu bloqueei ela na minha rede social, e aí eu fiz, tu tá falando de quem? De tia fulana. Tu tá falando da tia que pagou tua universidade, que quitou a casa do teu pai a casa que você morava quando seu pai morreu, e que todo domingo faz enxoval para mães carentes e que vai no hospital cantar porque ela pensa politicamente diferente de você. É essa pessoa que você cancelou? Que legal, como você é maduro, parabéns, isso é evolução. Você tá louco, cara? Você pirou? Você perdeu o juízo? Você vai deixar de conviver com uma pessoa que você sabe que lhe ama e que tá agora ou capturada ou pensa diferente, que o seja, porque simplesmente você tá com ódio disso. Quem é que tá alimentando esse ódio? Por favor, gente, assistam Os Dilemas da Rede Social na Netflix hoje. Terminando essa live, assiste Os Dilemas da Rede. Nós estamos sendo manipulados, pelo amor de Deus. Isso é um mundo material, isso é ilusório. Existem vários níveis de manipulação. Existe uma coisa que é perene, que é amor. Amor que não é amor quando a pessoa pensa como eu penso. Não é um amor só se, é um amor apesar de. Amor é um amor apesar de. Então, é isso a nossa proposta. Eu não preciso concordar. Eu discordo frontalmente de muitas pessoas que eu amo.
Mas antes de discordar frontalmente de muitas pessoas que eu amo, eu as amo. Entende a diferença? Eu as amo primeiro e discordo frontalmente de algumas opiniões. E a gente faz um pacto de ninguém conversa sobre o tema. E quando o tema vem, eu faço opa, não vai rolar. Vamos mudar e vida que segue. Esse assunto não. Vai tudo. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, Paulo, do Rossandro, que chegou aqui do nosso internauta. Ele disse agora mesmo que o Wi-Fi que cai é o nosso, né? O de Deus jamais cai, está sempre ali do nosso lado, a gente não consegue conectar. Aí pergunta aqui assim, já que nós estamos todos conectados com o Wi-Fi divino, como conectar? E onde está a senha? A pergunta do nosso amigo internauta. A senha? A senha é tão simples, gente. A senha é amor, né? A senha é perdão. Porque, assim, se eu não perdoo as pessoas, eu não convivo. Sabe quando Jesus diz assim, quando fordes orar, né? Se teu irmão tiver uma contenda contigo, né? Nem se você tiver uma contenda com seu irmão. É tipo assim, ó. Isso ele diz depois do sermão da montanha, tá, gente? Tudo que Deus está te oferecendo, as bem-aventuranças. Mas, quer sacar isso? Quer conectar esse Wi-Fi? Quando fordes orar, o que é o orar? É conectar o Wi-Fi. Não é isso? Se teu irmão tiver uma contenda contigo, tipo assim, se você está com raiva da sua, aproveitando a pergunta anterior, você está com raiva da sua tia porque ela vota noutra pessoa, sabe? Não adianta, não vai fluir, porque sem esse amor entre irmãos, não há conexão com o pai. Você imagina se eu chegasse para um pai que tem 5 filhos, eu imagino que eu sou o filho desse pai. Papai, eu lhe amo, eu lhe adoro, obrigado, eu lhe devo a vida, você é o amor da minha vida, mas eu odeio meu irmão. Dá para matar ele? Imagina isso. É mais ou menos o que as pessoas querem. Não mata não, cancela. Cancela, sabe? Dá uma doença, vê se entuba essa criatura. Ele não podia entubar, não. Sabe assim, alguma coisa do tipo. É mais ou menos isso que está assim, no nosso infantil psiquismo. A gente querer conexão com Deus sem conexão com os filhos de Deus. E aí, amor e perdão, que são o quê? O antídoto às 2 chagas da humanidade, descrita em um evangelho, que é o orgulho e o egoísmo. Basicamente, a conexão é essa. Só que assim, a gente quer conectar sem essa chave, tá? E essa é a chave do modem, dessa conexão. Ô, Rossano, já que você entrou nessa área aí de conexão, a rede, ela é tanto mais forte quanto mais conexão ela tem, semelhante aos nossos neurônios. E se a gente quer uma conexão ponto a ponto com Deus, se o link cair, estamos no sal, né? E aí Deus vai falar com a gente através de um irmão, de um parente, de um amigo, a gente cortou a conexão, aí estamos no sal mesmo. Exatamente, perfeito essa metáfora, essa analogia, Paulo. Se muitas vezes Deus se manifesta através dos outros, né? Deus ajuda os homens através dos homens. Se eu me desconectei com todo mundo, aí pronto, nem com Deus, nem com os próximos, aí é solidão, né? E aí lembrando da música de Alceu Valença, a solidão é fera, a solidão devora, é amiga das horas, prima, irmã do tempo e faz nossos relógios caminharem lento, causando descompasso no coração. E aí muitas vezes você optou pela solidão. Né? Porque você se conectou com as pessoas. E, de fato, o que faz por exemplo, o Google ser tão potente? É o conjunto de redes conectadas. Se mal termina de digitar a pergunta, como muita gente já fez, ele já oferece a questão para você. Aí você clica na barra, ele completa e está lá a resposta. Mas se fosse poucas pessoas, seria mais lento, seria menos capaz, seria menos produtivo. O que o Google Translator é, senão a contribuição de tudo que a gente está lá perguntando para traduzir. A gente tá tão óbvio isso, mas a gente quer um amor exclusivo com exclusão. É um amor exclusivo de Deus comigo com exclusão dos que pensam diferente de mim. Não vai rolar. Desculpa, mas não vai rolar. Não vai mesmo, né, Rossandro? Você estava falando, Rossandro, e você chegou a comentar alguma coisa assim a respeito do Livro dos Médiuns. E, inclusive, quando nós pensamos nesse tema, né, nós estamos sós, eles estão entre nós, é porque justamente no dia 15 de janeiro, o Livro dos Médiuns completou 160 anos de sua publicação, né? O que você pode falar um pouquinho para a gente, Rossandro, sobre a importância dessa obra, o Livro dos Médiuns especificamente, para a gente compreender esse fato de que nós não estamos sós
e que sim, né, tem muita gente entre nós, né? Tem muitos espíritos entre nós. O que Kardec fez foi tirar do místico o que era natural e nós não víamos assim. E ele fez isso se utilizando de uma coisa que hoje em dia as pessoas até desacreditam, ciência. Ele usou um método apuradamente científico, completamente baseado no que tinha de mais apurado em ciência na época para chegar àquelas conclusões, né? Tem aí as provas cruzadas, o ensino universal. Então, tudo isso é o que faz, por exemplo, que se construa uma vacina, né? Então, o que a gente percebe é um homem que está usando o conhecimento para chegar a conclusões e, além de tudo, traz para a gente a descrição, e o que é mais interessante no livro dos médiuns é que o relato de quem está do outro lado, uma vida mais feliz ou menos feliz, é a demonstração da reverberação do que o que você faz aqui de fato impacta no futuro. Um alerta, né? Um alerta para aqueles que estão displicentes sobre a responsabilidade do que fazem no presente, sem atentar para o que vai colher. Então, nós percebemos ali as colheitas. Aqueles relatos me falam muito das colheitas. As boas colheitas de quem plantou o amor, né? A compreensão. E aqueles que estavam lá angustiados, inclusive, preocupados com... E lembrando Lázaro, né? Lá no Evangelho. Preocupados, vai lá, fala para o meu irmão, para os meus parentes, que eles não façam isso. E aí está lá, Jesus, os ministros estão lá para fazer isso, né? Então, assim, com a terceira revelação, se ficou mais clara essa possibilidade. De fato, existe uma colheita que é resultado do plantio. E se você tinha dúvida, aqui estão relatos muito evidentes dessa colheita, com detalhes que não existiam, porque nós vamos para o céu, mas era uma coisa muito impalpável, muito metafórica, ora lembrando o céu clássico da Idade Média, que ainda está no imaginário de muitas pessoas, que é um lugar de ócio, parece um lugar de aposentadoria de ricos, em que as pessoas estão em jardim, sem fazer nada, um tédio absoluto, que representava, na verdade, esse céu muito era os castelos e os jardins de palácios para os ricos, que queriam continuar naquele lugar, no mundo espiritual, e é por isso que o céu era assim, e para os pobres que pelo menos morto pudesse ir para ali, já que vivos não conseguia ir para um castelo, nem para um jardim. E quando a gente chega com a codificação, e Chico ainda vem ainda com a obra toda de André Luiz, descrevendo detalhes, é um ambiente realmente de muita luz, mas de muito amor e trabalho, incessante serviço do bem, e um desejo profundo de trabalhar para a transformação e a construção de um mundo cada vez melhor. Longe de um lugar de ócio, é um lugar de serviço, mas em que não há burnout, não há esgotamento, não tem humilhação, não tem que bater meta, a não ser a de amar, né? E essa a gente bate com prazer. Zé, você queria concluir a pergunta, Zé? Não, Paulo, só queria lembrar aí, roçando, né, que é uma história que eles atribuem a Madre Teresa, que uma vez um repórter perguntou para ela assim: Madre, quando a senhora faz uma prece, o que a senhora fala com Deus? Ela falou assim: nada, só escuto. Aí ele falou assim: pai, o que eu falo para a senhora? Nada, só me escuta. A forma muito particular como cada um de nós conversa com Deus. Quem tem muitos filhos sabe que cada filho fala de um jeito. Tem filho que não fala, que manifesta pelo comportamento, e você entendeu, vai lá, lê e conversa com ele. Tem filho que já chega dizendo: olha, eu estou chateado com isso. E é exatamente essa compreensão, mas essencialmente precisamos de espaço. A gente tem um momento para tomar banho, a gente tem um momento para almoçar, a gente tem momento para ficar aqui fazendo absolutamente nada muitas vezes, a gente tem momento para assistir séries de TV, e precisamos de um momento para conectar, né? E Emmanuel nos solicita uma coisa muito melhor, que é estado de prece, que é conexão constante, né? Mas, como a gente não está com essa fibra ótica toda do mundo ainda, a nossa evolução não está assim, pelo menos que a gente possa ter um momento do dia para conexão, gente. Inclusive, aqueles momentos clássicos que é quando o dia começa. Porque se seu dia começa com, opa, peraí, se tem algum WhatsApp, você acorda e se conecta com o mundo, acorda e se conecta com o alto. E antes de dormir, se conecta com o alto. Pelo menos nesses extremos do acordar e do dormir, se conecta, né?
Então, e não deixa para se conectar só quando está sofrendo, não, tá? Se conecta quando está feliz. Não chama Deus para festa, não deixa de chamar Deus para a festa da vitória que Ele proporcionou na sua vida. Não chame Deus apenas nas derrotas que você construiu na sua existência. Eu sei que foi pesado o que eu disse, eu vou repetir. Não chama Deus apenas para, não deixa de chamar Deus para a festa que Ele proporcionou na sua vida. Não fique chamando Deus somente nas derrotas que você construiu na sua história. Isso é para ficar reverberando assim na nossa mente, viu? Isso é bem interessante, Rossandro, muito bom. Eis que o tempo urge, né? Estamos acabando aqui, mas tem uma pergunta aqui do Daniel que a gente precisa fazer. Manda ver. Oi? Tudo bem, lá vai. Doutor Rossandro, nesta fase em que há um temor pela vida e dos seus entes queridos pela pandemia, há uma maior presença dos benfeitores que nos envolvem, sentindo-nos amados, sem ressentir-nos tanto da ausência física? Eu acredito, eu vou dizer uma opinião muito pessoal, né? Em momentos de emergência, sabe assim, por exemplo, vamos dar um exemplo. Um exemplo humano para ficar mais fácil entender isso no mundo espiritual, tá? Imagina que você tem uma família que você ama, todo mundo ama, de repente aí a pessoa liga assim, olha, fulano, bota no grupo da família, aconteceu um problema, tá? Nosso irmão sofreu um acidente. O que acontece? Todo mundo pega um avião e vai para lá. Não é assim que acontece? Pessoa, olha, eu tenho que ir agora para o aeroporto, quem mora perto pega um carro, quando chega está todo mundo no hospital. Nas crises, a gente não chega junto? É claro que a espiritualidade faz do mesmo jeito. E só que a espiritualidade ela consegue fazer uma coisa ainda mais intensa, né? Porque quando dizem pra gente, olha, nosso irmão sofreu um acidente, nosso pai está doente, a gente é pego de surpresa. No caso da espiritualidade, eles já sabem que vai acontecer. Então, eles chegam antes do caos para nos ajudar a enfrentar os momentos difíceis. Então, eles trabalham ainda com mais antecedência nesse acolhimento amoroso. Sandro, o nosso tempo combinado está chegando ao final. A gente agradece muito a sua participação, suas palavras esclarecedoras e consoladoras, nossos amigos aqui presentes. E a gente passa para você fazer a sua consideração final, para que a gente possa encerrar, como você já nos orientou, com uma prece. Vamos embora. Bom, gente, alegria estar aqui com vocês. Muito, muito, muito bom. Assim, um beijo muito grande. Eu quero nomear cada um de vocês aí, para que a nossa conexão seja uma conexão forte, de fibra ótica. Um beijo no coração do José Luiz, do Sandoval, de você, Paulo, do Érico, que também está nos bastidores, né? Da Marceline, do Zaldo, sim, e todas as pessoas que estão aí nos vendo, agora ao vivo. Marcelene, desculpa, Marcelene, porque depois dos 40, eu estou aqui, o óculos não chegou tão perto como eu gostaria. Tudo que eu fiz assim, não deu. Marcelene. E todas as pessoas que estão aqui, por exemplo, ao vivo nesse dia 2 de outubro de 2021, às 19h58. Mas talvez você vá ver esse vídeo na madrugada de angústia, se perguntando se Deus te escuta. Sim, te escuta. Jamais, jamais, um único clamor seu deixou de ser registrado no coração do nosso Pai. Mas como um Pai amoroso, Ele também espera o tempo da gente processar nossas dores, da gente entender por quê. Não ficar se perguntando por quê, mas como eu faço a partir disso e que lição isso me traz para que eu possa seguir. E assim, nos momentos, inclusive, como esse, que a angústia não é somente a minha e a sua angústia, mas uma angústia humana, porque nessa encarnação nós não tínhamos passado ainda por uma dor coletiva dessas proporções. Talvez no passado, talvez a gente estivesse lá na Espanha, na gripe espanhola, na Europa, talvez a gente estivesse lá na peste negra da Idade Média, né? Talvez, mas a gente não lembra, né? Então a gente está vivendo essa experiência agora e tem sido realmente uma experiência rica, pedagógica e dolorosa, inegavelmente, mas o amor de Deus abundantemente está presente na nossa vida o tempo inteiro. Então, conecta com Deus, escuta o que Ele fala, olha para o alto, louva Deus, canta músicas em louvor ao Criador, cria música, se for o caso, pega teu violão, teu piano, que você quer tocar, mas apenas não deixa de considerar que nós precisamos nunca duvidar desse amor.
E esse amor tem que ser sentido com a maturidade de alguém que entende que Deus se manifesta de várias formas e não da forma caprichosa como a gente gostaria. Mas como nós podemos entender, como nós merecemos ainda compreender, em que nível de compreensão nós estamos, Deus vai atender a todas as nossas solicitações, mas não nossos caprichos. E nesse processo todo, Deus não vê morte. Não que Ele não acolha a nossa saudade, mas para Deus, que só criou a vida no universo, tudo que existe é vida, que mergulha na carne e depois volta. Portanto, não existe tragédia. Não que Ele não entenda a nossa dor e não esteja junto para consolar nossos corações, mas Ele só vê filhos indo e vindo numa estação de trem que o tempo inteiro não para de crescer e de evoluir rumo à luz e ao amor. Bom, Rossandro, aproveita aí e vamos fazer uma divulgação de uma ação de caridade, de fraternidade e solidariedade, que é justamente o Fraternidade Sem Fronteiras. Tenho aqui, e você pode mostrar a sua mãozinha. Olha lá, gente, que beleza. Aí, ó. Mãozinha aqui, ó. Uma grande causa, um grande trabalho. Bom, Rossandro, reiteramos nossa gratidão por você, pela sua participação, pela sua simpatia, pela sua sintonia com o Wi-Fi divino aí, nos despertar essa conexão, que possamos nos conectar cada vez mais, muito necessário, ao acordar, antes de dormir, durante a obra, é um estado constante de conexão. E eu agradeço a todos, tem muitas mensagens aqui nos canais, muitas perguntas, eu sugiro a vocês que ainda tem dúvida, o Rossandro tem várias lives, procura no canal dele, procura também no nosso canal do YouTube, da FEB também, na FEB TV, no canal do YouTube. Então, muita coisa já foi dita, muita coisa já foi falada, estamos simplesmente aprendendo por repetição, não é isso, Rossandro? A gente vai trazendo de volta alguns conceitos, mas a gente sabe que a dor é única, que a dúvida muitas vezes é única, é pessoal. Então, quem ainda não se sentiu totalmente ou foi despertado, vai na nossa livraria, busca um livro. O Rossandro tem obras maravilhosas com descontos especiais lá. Vai nos canais de YouTube, tem muito material. Nunca a doutrina esteve tão fácil de se acessar no mundo numa hora tão difícil. Então, muitíssimo obrigado a todos. E eu chamo, o Zaldo que vai fazer a prece, né, Zaldo? Prazer. Então, por favor, Wi-Fi divina, a senha está gravada na consciência, hein, como diz os espíritos. Nos conectando aqui. Meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, elevemos nosso pensamento ao alto. Nos conectemos com Jesus, nosso amigo, nosso irmão, nosso modelo, nosso guia, para que assim nos aproximemos um pouco mais desse ser supremo que nos criou, nos permite a vida, uma vida eterna. Agradeçamos a Deus a oportunidade e, mais uma vez, usando dessas parcas tecnologias que nós dispomos, mas que nos permitem nos ouvir, nos comunicar, aprendermos. Então, que aprendamos com as lições de nosso Mestre Jesus, seguindo seus passos, buscando sempre a compreensão, a tolerância, como nosso irmão Rossandro reiteradamente já falou, amando, servindo, amparando, trabalhando na edificação de um mundo onde haja fraternidade, o amor e a paz. Se conosco, Jesus. Obrigado, Deus amado, pela existência de todos nós. Que assim seja. Que assim seja. É isso, conexão feita. É isso. Gratidão a todos. Até mais, gente. Abraço. Seja. Iniciamos o nosso mês espírita. Kardec amanhã faz 217 anos. Muito bom. E ainda tão desconhecido, né? Pois é. Até por nós. Principalmente por nós. Verdade, tá. É isso, gente. Rossandro, obrigada, 2020, pessoal. sem sombra de dúvidas, foi um ano totalmente desafiador para todos nós e também para todas as instituições do mundo. E não foi diferente com todo o movimento espírita. Mas graças à FEB TV, os nossos congressos virtuais, webinários e muitas palestras e grupos de estudos chegaram às nossas casas, através dos nossos smartphones, tablets, computadores ou na tela da nossa TV.
Por isso estou aqui para agradecer a você que tem ajudado há mais de 2 anos a FEB TV estar no ar, trazendo aos nossos corações o consolo dessa doutrina tão balsâmica. Parabéns à FEB TV, parabéns a todos que fazem esse movimento fantástico e a você que tem contribuído com tudo isso. FEB TV, com você em todos os momentos.